Filipenses 1. Eu quero pensar nessa manhã sobre igreja, uma comunidade que ama. Quero pensar nesse amor que a gente diz que tem, ou que pelo menos deveria ter como cristãos. Mas ao longo do tempo, sou nascido praticamente na igreja, o que eu tenho descoberto é que a igreja, eu vou generalizar, mas óbvio que você vai particularizar essa generalização. Eu tenho descoberto que a igreja é muito intolerante. Nós temos muita dificuldade de amar os diferentes. Nós temos muita facilidade de amar os certinhos, de amar os iguais, de amar os bonzinhos, de amar os limpinhos. Quando o cristianismo é diferente disso tudo. Porque a Bíblia vai nos ensinar que aonde abundou o pecado, onde tem pecado e abundância, a graça deve ser ainda maior. Diz o texto que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para aqueles que são excessivamente pecadores, a igreja deve ser excessivamente amorosa. É óbvio que nesse discurso não há aqui passar a mão por cima do pecado, fazer vista grossa ao pecado, não. Eu estou falando de amor. Eu não estou falando de conveniência. Paulo vai dizer, quando Paulo vai escrever aos Filipenses, a igreja que se encontrava na cidade de Filipo, Paulo dizia o seguinte ao jovem, ele começa dizendo o seguinte à igreja de Filipos, perdoe-me, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-las até o dia de Cristo. Ou seja, deixa eu abrir um parênteses aqui nesse verso 6. Paulo está dizendo que essa galera da igreja estava no processo. Aquele que começou vai completar, então eles estavam no processo. Não só tinha santo na igreja, não. Tinha gente que estava sendo cuidada, sendo tratada. Aí o verso 7 diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, ou confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo. Essa é a minha oração, que o amor de vocês, presta atenção, a minha oração, Paulo dizendo, minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ponto. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, Dr. Francis Schaeffer afirma que o amor, ela é a apologética final, ou seja, o argumento irresistíveis. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiveres amor uns pelos outros. Ou seja, a nossa carteirada de crente, a nossa identificação de cristão, as pessoas nos identificarão como cristão, quando nós tivermos amor um pelos outros, quando as pessoas virem a gente amando o outro, independente como o outro seja, independente a fé que o outro tenha, independente se o outro nem fé tenha, independente da vida que ele viva, que eu o ame, a Bíblia então vai dizer que aí as pessoas nos conhecerão como discípulos de Jesus. O amor
é o maior de todos os mandamentos, diz Lucas capítulo 10. Amar a Deus e amar o próximo é o maior de todos os mandamentos. O amor é o cumprimento da lei, como Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 13, vai dizer. Paulo vai dizer que quem ama a Deus não tem outros deuses. Quem ama a Deus não faz imagem de escultura. Quem ama a Deus não toma o seu nome em vão. Quem ama a Deus não profana o seu dia. Quem ama a Deus honra pai e mãe. Quem ama a Deus não mata. Quem ama a Deus não adultera. Quem ama a Deus não rouba. Quem ama a Deus não difama. Quem ama a Deus não cobiça. Então o amor é um check-up necessário para a minha vida de crente. Eu preciso fazer um check-up, um checklist, para saber, definir se eu sou um cara cristão, é a partir de como eu trato o indivíduo próximo. E talvez aqui caiba uma pergunta: qual foi a última vez que você fez um check-up do seu amor? Qual foi a última vez que você pôs o prumo de Deus na sua vida? Não o seu prumo, porque o nosso prumo é torto, irmãos. O nosso prumo é da forma que a gente acha que é certo, mas é o prumo de Deus. Quando Deus mandou Samuel e ungir Davi como rei, a orientação de Deus para Samuel foi: olha, não olhe para a aparência, porque se você olhar para a aparência você vai errar, porque eu vejo o coração. Normalmente, irmãos, quando a gente olha a aparência, a gente erra. O amor, ele é o oxigênio do reino de Deus. Juan Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Então, o cristão, ele é conhecido não apenas pela sua teologia, mas principalmente pelo seu amor, pela prática desse amor. Mais do que dizer que a gente ama, nós precisamos viver esse amor. Porque não basta ter uma teologia de lábio se a gente não viver isso. O amor, ele é mais importante do que o conhecimento. O amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. O amor é mais importante do que os dons espirituais, línguas, profecias, sinais. Diz Paulo, escrevendo a Corinto, que tudo isso passará, mas o amor substitui isso eternamente. Irmão, você pode ser a pessoa que mais trabalha na igreja, mas se você não tratar as pessoas com amor, você não entendeu o que é evangelho. Vou repetir. Você pode ser a pessoa que mais trabalha na igreja, mas se você não tratar as pessoas com amor, você não entendeu o que é o evangelho. O amor é mais importante do que a caridade. O amor é mais importante do que o martírio. Paulo vai dizer em Coríntios 13: ainda que todos os meus bens sejam entregues, o meu corpo possa ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. O amor é a evidência insofismável da conversão. Aquele que ama os seus irmãos, aquele que ama o próximo, ele passou da morte para a vida. Mas quem não ama, até agora está nas trevas, é o que diz a palavra de Deus e não eu. Irmãos, algumas coisas mexeram comigo nesses últimos dias, que me fez pensar muito sobre nossa igreja demonstrar o amor. E eu fui impulsionado por Deus a trazer uma provocação na nossa igreja e levar você a pensar se você tem sido despertado a viver a prática do amor, e ao mesmo tempo alguém que se encontra muito aquém daquilo que Deus espera. Quando olhamos para a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, escreveu por volta de 62 depois de Cristo, ela é reconhecidamente a carta mais íntima que Paulo escreveu. Ela tem um tom pessoal em sua maior parte, e ela trata em dois temas. Se você for um leitor mais atencioso da Bíblia, e em especial dessa carta aos Filipenses, você vai ver que esta carta ela tem dois temas principais: amor e alegria. Amor e alegria. E os versos que lemos
eles não são apenas o início de uma carta, mas também é a oração de Paulo. É uma oração de gratidão a Deus pelas marcas de amor daquela igreja, mas também é uma oração para que aquela igreja crescesse ainda mais em amor. Então eu convido você nessa manhã, rapidamente, por causa do nosso tempo, a pensar nessa nossa comunidade chamada Rebanho Pibaçu. Se nós de verdade entendemos o que é o amor, se nós estamos vivendo um cristianismo de verdade, ou se nós estamos apenas indo na missa, se nós estamos vindo no culto apenas para bater cartão, como assim, domingo é dia de ir na igreja. Então vai estar lá na frente o padre, ou vai estar lá na frente o pastor, vai estar lá a homilia sendo falada, mas é só, eu tenho que ir lá no domingo. Ou se você entende que o cristianismo é mais que uma religião, é um estilo de vida, é que a gente precisa melhorar como ser humano, que nós somos provocados a se tornar um cidadão melhor, se tornar um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um crente melhor. Pensando nisso, então, primeira coisa que eu entendo como uma igreja que ama, é uma igreja que evangeliza, ou seja, é uma igreja que tem amor aos perdidos. Igreja que tem amor aos perdidos. Porque a primeira marca de amor é o amor às pessoas que precisam de Jesus, que não conhecem a Cristo. Quando nós falamos de amor, quando nós falamos de comunhão na igreja, muitas vezes somos tentados a viver num círculo de amizade estreito, é nosso. Se você quiser fazer parte desse grupinho nosso aqui, nós somos um grupo de amigos. Tem a maçonaria, tem o Rotary, tem o Lions e tem a Pibaçu. Ou seja, se você quiser fazer parte do nosso grupinho, você tem que vir para cá, e aí vamos ver se você se encaixa dentro das normas que o meu grupinho diz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Às vezes, somos um grupo tão estreito que não há espaço nem para os que são daqui, porque nós temos panelinha que expulsa até os daqui, quanto mais os de fora. A igreja de Filipos amava a obra de evangelização. A igreja de Filipos tinha paixão pelos de fora, tinha paixão pelas almas, uma paixão que se renova com o tempo e que não acabava. Ei, meu irmão, tem tanta gente carente de amor, tem tanta gente carente de abraço, de companhia, mas infelizmente, muitas vezes, nós que temos essa verdade da salvação de Jesus Cristo, que traz sentido à vida presente e futura, estamos calados, acomodados, ocupados demais com o nosso grupinho. E isso não é uma igreja característica de uma igreja que ama. Quer ter panela? Beleza, eu sou favorável em panela, mas a panela não pode ter tampa. Qualquer um que quiser entrar para a panela tem que ser aceito. É óbvio, irmãos, que a gente tem características, às vezes a gente simpatiza por uma característica. Nossa igreja é uma igreja que se reúne em pequenos grupos multiplicadores. Então tem grupo de todo jeito. Então, às vezes você vai num PG e você não se identifica com aquele PGM, vai em outro. Você vai se identificar com o outro, cada um tem uma característica, é natural, essas características são naturais. Mas você não pode impedir que outras pessoas estejam ali só porque ela pensa diferente de você, só porque ela se veste diferente de você, só porque ela entende a vida diferente da sua. A igreja que ama é uma igreja que sente prazer no serviço e na comunhão. Uma igreja que ama, a segunda verdade, é uma igreja que tem amor aos da família. Uma marca maravilhosa de uma igreja que tem unidade, que está unida, é o amor que se transforma em serviço uns para com os outros. Os filipenses tinham prazer em servir. Eles amavam tanto que não podiam sossegar enquanto não faziam algo para o bem de alguém. Nós precisamos entender
que no momento em que nós nos convertemos e que fazemos parte de uma igreja, nós deixamos de ser ovelha e passamos a ser pastores. Nós paramos, deixamos de vir para a igreja para ser alimentado, para vir para a igreja para servir outros a serem alimentados. Que não é mais sobre mim, que não é mais para mim, que tudo agora é para o Senhor, e pensando no visitante. É triste saber quando alguém vem e diz, pastor, é difícil, avisa lá do púlpito, pastor, porque o irmão senta na ponta do banco e eu vou pedir licença para o visitante sentar, o irmão fica de cara feia. Porque esse irmão não entendeu que tudo o que ele tem que fazer é deixar o melhor para o visitante. Eu tive nos Estados Unidos, essa última vez, mandei uma foto lá para o Reinaldo, de uma igreja norte-americana que eu tive lá, uma Batista do Calvário, Calvary Church. E nesta igreja, as melhores vagas do estacionamento, estava uma plaquinha lá, para os visitantes de primeira vez. Eram as melhores vagas do estacionamento, eram para o visitante de primeira vez. Depois tinha as segundas melhores vagas, que era para os visitantes. E para os membros da igreja, era lá no final, se sobrar vaga. Ô irmão, se eu pudesse chamar o Anderson aqui na frente para dar o testemunho como líder do trânsito, que às vezes tem que brigar com o irmão, para ele, meu irmão, estaciona um pouquinho mais lá, deixa essa vaga de início aqui para o visitante, ou para quem chegar depois, é uma briga, porque daqui farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí não entendemos o que é igreja, aí não entendemos o que é cristianismo, aí não entendemos o que é servir ao próximo. Servir o próximo é dizer, cara, eu vou procurar uma vaga lá fora, porque aqui só cabe, quantos carros cabe aqui, Anderson? Não ouvi, 50? Aqui só cabe 50, a gente tem uma média de 200 carros à noite, então eu vou chegar mais cedo, eu vou procurar uma rua lateral aqui, que Deus me abençoou, que eu posso pagar um seguro de carro, para isso, para ser bênção, então eu vou botar aqui, que eu vou deixar 50 vagas para o visitante. Você entende, meu irmão, que isso é serviço? Que quando você faz isso, você já está amando pessoas? Quando você faz isso, você já está servindo ao Senhor? Que você está abrindo mão do seu para o próximo? A vaga é sua, você é membro dessa igreja, a vaga é sua, você ajudou a construir esse estacionamento, você ajudou a pagar esse bloquete, é sua, é verdade. Mas, meu irmão, sabe o que é abrir mão do seu para o próximo? Isso é cristianismo. Isso é ser cristão. É olhar com carinho quando o pessoal do trânsito fala, coloca de ré, meu irmão, para me ajudar. Ô, meu irmão, não para aqui não. Meu irmão, me ajuda aqui. E você com maior boa vontade, claro, meu irmão, na hora, com o maior prazer, tranquilo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu e a Jô, tinha um estacionamento. Quando eu fui entrar, o irmão falou, opa, o senhor é membro dessa igreja? Eu era o pregador. Não, meu irmão, não sou, não pode parar aqui dentro, não. Falei, mas é que tem vaga. Não pode não. Isso aqui é para os membros. Tem uma rua lateral, essas ruas ali, o senhor pode parar ali. Falei, mas o irmão podia me identificar onde é que eu não sou daqui? Não, qualquer rua, qualquer lugar que o senhor parar já está bom. Pode ficar tranquilo, qualquer lugar parar está bom. Falei, tá bom. Fui lá, parei o carro, saímos, trancamos o carro, entramos. Entrei para dentro da igreja, ele me olhando meio de cara feia. Aí na hora, de pregar, o pastor me convidou, estamos recebendo o pastor Márcio e tal, preguei. Aí no final do culto veio o irmão ver, pastor, pelo amor de Deus, se eu soubesse que era o pregador, já piorou o negócio. Piorou, a fala dele para mim piorou. Ou seja, para mim, que sou pastor e tem privilégio, nós somos da casta, privilegiada, nós somos, dessa casta de sacerdote, tem que ter um privilégio. Até porque alguns acham que nós somos o anjo da igreja, somos aquele que não toque na menina. Não é isso que a Bíblia ensina, mas tem gente que acha que é. Eu falei, não, meu irmão, está tudo bem, está tudo em paz. Deixa eu ver se meu carro está ali ainda, porque eu não tenho seguro, se roubaram vai ficar difícil, eu botei uma pilha nele. Não, pastor, pelo amor de Deus, vamos lá para ver. Eu falei, quando eu fui embora, deu vontade de orar por ele, falar, Senhor, que esse irmão, quando chegar no inferno, ele lembre de tudo que ele fez. Eu não ia orar nesse sentido.
Mas você entende que isso não é ser igreja? Ser igreja é que as pessoas saiam daqui e digam assim: cara, se eu tiver a oportunidade, eu quero voltar naquela igreja. Me deu vontade de voltar naquela igreja. Tem lugar que não dá vontade da gente voltar, irmãos. Tem lugar que dá vontade da gente voltar. E tem outros lugares que dá vontade de ficar. E eu gostaria muito que a nossa igreja fosse uma igreja que as pessoas tenham vontade de ficar, não só de voltar. Terceiro ponto, partindo para o final, uma igreja que ama, ela se ajuda mutuamente a crescer espiritualmente. O amor faz o outro crescer. Paulo inicia seus pedidos a Deus para os filipenses. Ele começa dizendo aí no versículo 9, se você olhar aí para o verso 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, uma igreja que está unida em amor, tem como marca o crescimento espiritual conjunto. Nós precisamos crescer como crente, e crescemos muito se estivermos juntos. O amor de Cristo nos faz crescer. Então, como igreja, irmãos, nós somos uma jovem senhora. Como igreja, nós vamos fazer agora em junho 67 anos de organização, a primeira igreja. Então, como batistas aqui nessa cidade, nós temos 67 anos. Nós precisamos amadurecer, precisamos justificar a idade que nós temos. Não podemos ter uma igreja de meninice, uma igreja que fica discutindo coisas pequenas. Nós temos muito mais coisas que nos unem do que aquilo o que a gente diverge. Por isso precisamos ser maduros. As nossas discussões que tenhamos precisa ser naquilo que acrescenta a gente, não aquilo que nos divide. Na vida da igreja funciona assim. A gente aprende com o outro, quer seja na igreja ou quer seja nos pequenos grupos multiplicadores. Irmãos, como eu tenho aprendido no PGM. Puxa, que alegria seria se toda a igreja entendesse como é importante um pequeno grupo multiplicador, como a gente cresce fazendo parte de um PGM, como a gente cresce como cidadão, como ser humano, como crente. Porque quando nós amamos, nós somos ministrados por Deus através de pessoas, através de relacionamentos. Como é que eu vou ver Jesus? Eu vou ver Jesus na vida do outro. Eu não vejo Jesus se não for através da vida do outro. Paulo diz que esse crescimento mútuo nos transforma em gente segura, pura e irrepreensível. Então a prática do amor deve produzir uma igreja madura. Irmãos, e esse é meu sonho, de ser uma igreja madura, de ser uma igreja que pare de discutir aquilo que não nos convém. Eu quero finalizar, irmãos. Eu não sei se você está acompanhando, mas ontem o Irã atacou Israel. Irã é uma das maiores potências bélicas do Oriente. O Irã tem poder para destruir Israel, belicamente falando. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Nós estamos à beira de um caos no ataque que aconteceu ontem. E aqui a gente está discutindo se pode fazer tatuagem? Vai às favas, fala o que você quiser, que a igreja não tem que entrar nisso. Pode desligar a luz. Pastor, eu queria que culto com luz ligada. Pode. Irmão, você está entendendo que as nossas discussões são muito rasas, quando nós deveríamos estar pensando o que vai acontecer com a humanidade, que o ser humano está cada vez pior, que mundo que nossos filhos estão sendo criados, se vai haver mundo para os nossos filhos serem criados. É pensar no Heitor agora, que chegou aqui agora, é pensar como vai ser daqui a 20, quando o Heitor tiver 25 anos. É nisso que deve ser as nossas discussões, irmãos.
Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Que ser humano nós estamos sendo? Em vez de discussões bobas, pequenas, que você pode discutir isso com o Espírito Santo de Deus, em vez de ficar discutindo isso, pergunta para Deus: Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo usar essa roupa? Eu devo escutar essa música? Eu devo usar essa palavra? Peça isso ao Espírito Santo, que ele te responde. Não é a igreja que tem que decidir o que você vai comer, o que você deve fazer, o que você deve vestir. A igreja não deve fazer isso. A igreja deve dizer para você que Jesus Cristo é a única esperança, que sem Jesus não dá. Sem Jesus nós estamos perdidos. É sobre isso, irmão. Não é sobre o que comer e beber. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É sobre a glória de Deus. Por isso eu quero orar nesse momento que nós vamos entrar na ceia. E eu quero levantar um clamor nessa manhã. Não é pela nação de Israel propriamente, é pelo mundo, irmãos. Porque nós estamos num risco. Não é sensacionalismo, irmão. Não é sensacionalismo. Isso é sobre cumprimento da profecia. É sobre isso. Você pode ficar de pé. Senhor, às vezes as palavras parecem ser duras. Às vezes as palavras parecem ser frias. Às vezes as palavras podem até trazer divergência e discordância. É por isso que nós pedimos ao Teu Espírito Santo, que habita em cada coração aqui nessa manhã, que habita em cada coração que está ouvindo essa mensagem através do Spotify da nossa igreja ou através do YouTube. É que esta mensagem, Senhor Deus, possa ser digerida através do Espírito Santo do Senhor. Que possamos pensar sobre o nosso cristianismo, sobre o amor que nós temos para com outros. Senhor Deus, nos ensine, Senhor Deus, a viver um cristianismo saudável, a amar os diferentes. A Tua palavra diz que não há nenhum mérito de amar os inimigos, porque todos assim fazem. Nós fomos chamados, inclusive, para amar os nossos inimigos. Isso é ser cristão. Nos ensine, Senhor Deus, a ter esse amor. Agora, Pai, oramos para que o Senhor tenha misericórdia por tudo que está acontecendo ali no Oriente Médio. Se não bastasse, Senhor Deus, a guerra terrível entre a Ucrânia e a União Soviética, a Rússia, nós vivemos agora, Senhor Deus, nesse caos, nesse caldeirão ali, Senhor Deus, que está perto de explodir. O Irã, Senhor Deus, atacando Israel, quando já estava com uma guerra contra o grupo terrorista Hamas. Senhor Deus, algo que pode desencadear em outros países entrando nessa guerra, isso trazendo um prejuízo. Senhor, talvez o nosso povo não saiba, mas o Irã hoje é o país que mais compra milho do Brasil. Senhor, cerca de 20% a 30% do milho brasileiro vai para o Irã. Qualquer dificuldade que tem no Irã, reflete, Pai, aqui na nossa safra, Senhor. Reflete na nossa colheita, reflete, Pai, no pão de cada dia dos brasileiros. Talvez alguém possa pensar: o que eu tenho a ver com o Irã? O que eu tenho a ver com Israel? Tudo. Nesse mundo globalizado, todos nós sofremos tudo o que acontece em todo lugar. Então, Senhor Deus, que a Tua mão bondosa, a Tua mão misericordiosa, Tua mão pacífica esteja sobre, Pai, esse conflito no Oriente Médio. Cuida, Senhor Deus, entre ali de maneira providencial. Mas, Senhor Deus, protege Israel, Senhor, a nação santa. Nós amamos Israel, Senhor Deus. Nós oramos por Jerusalém Santa. Nós oramos pelo Teu povo, porque a Tua palavra nos ensina que se queremos prosperidade, precisamos orar pela paz em Israel. Então oramos nessa manhã pela paz em Israel, em nome de Jesus. Amém. Amém.